A Bíblia está nos falando, João 4:9. Disse-lhe, porém, a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e o que é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria águas vivas. Continuando, e disse à mulher: Senhor, se não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele, dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém? Então nós vemos aí uma situação bastante conhecida. A mulher samaritana, ela estava tirando água do poço, e Jesus, passando por aquelas proximidades, então ele pediu a ela água. E ela disse: como é que você me pede água sendo judeu? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Como é que você me pede água sendo judeu? E Jesus disse: se tu souberes quem te pede água e do dom de Deus, tu pediria águas e eu lhe daria águas vivas. No 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna, tá certo? Então nós estamos falando de avivamento, tá certo? Estamos falando do poder de Deus. Já o Espírito Santo, ele ilumina o meu coração para falar disso. Já é o quarto culto consecutivo que eu falo das coisas de avivamento. Por mais que eu queira entrar em outros assuntos, mas o que está... Deixa a moto passar, pronto, os fogos. Mas o que está falando forte ao meu coração é sobre o Espírito Santo, sobre o poder de Deus, sobre as coisas do Senhor, tá certo? As coisas do Espírito Santo, tá certo? Quem é que tem interesse nesse assunto, levanta a mão. Amém. Você está mais do que certo. Por quê? Porque buscai o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Acrescentada, tá certo? Então, a primeira coisa que nós devemos nos atentar é para as coisas do reino de Deus, as coisas do céu, as coisas espirituais, né? Buscar o Espírito Santo, porque quando a gente fazemos isso, as demais coisas são acrescentadas, tá certo? Mas a pessoa pode dizer: não, mas eu já estou bem nas demais coisas, eu já estou ganhando muito dinheiro, eu já estou bem financeiramente. A pessoa pode dizer isso, mas eu quero lembrar que a parte material é a última da escala, tá certo? Nós temos escala, o primeiro é espiritual, aí vai descendo, aí tem o emocional, tem outras demais áreas. É a última é a material. Se a pessoa estiver só no material e não estiver olhando para a espiritual, o que acontece? Todas as demais áreas ela está obscura, porque as áreas que estão em cima vai iluminando as que estão embaixo. Se a pessoa está bem só na material, tá certo? Porque a material é a última. Então, se ela é a última, as demais coisas estão escuras. Então, tem que ser a de cima as espirituais. Porque quando o espiritual está bem, ela vai iluminando, abençoando as demais áreas que estão embaixo. A pessoa pode estar bem materialmente, pode. E não está buscando a Deus, pode.
mas as demais outras áreas não vão estar. Você está bem material, mas está com problema na vida sentimental, está com problema na saúde, está com problema no casamento, está com problema emocional, está sem paz, não está dormindo, está tranquilo, está cheio de problemas, tá certo? Certo? Bem sabemos que tem gente que está passando por problemas porque está sendo provado. Existe a aprovação de Deus. Então tem pessoas que estão passando por luta, não porque não estão buscando o espiritual, mas é porque estão sendo provadas. Amém? Mas outras estão passando por luta porque estão esquecendo do principal. E buscar o que está no topo, tá certo? Buscar o Espírito Santo, buscar Deus, buscar salvação, buscar as coisas do céu, né? Intimidade com Deus, relacionamento com Deus, né? Tá faltando servir, tá certo? Para que as demais, fora a material que já tá, que pode estar bem, as demais sejam todas abençoadas, todas, tá certo? Amém? Então Jesus disse para ela: mas aquele que me pedir água, eu vou dar águas vivas. Por quê? Porque a água que você tomar desse poço, você voltará a ter sede. Mas a água que eu der, vai se fazer nele uma fonte de água viva, de modo a jorrar para a vida eterna, tá certo? Então é o dom de Deus. Então é essa água que nós precisamos, né? Então são as águas e das áreas da nossa vida. Então quando nós pedimos a água dele, quando nós pedimos ao Senhor a água dele, então a água que ele vai nos dar vai nos fazer transbordar para a vida eterna. Então, a água que ele nos dá vai abençoar todas as demais áreas da nossa vida, tá certo? Entendeu? Por isso que nós temos que buscar o Espírito Santo, por isso que nós temos que buscar ao Senhor, por isso que nós temos que dar valor ao culto de avivamento, tá certo? No culto de avivamento nós aprendemos a buscar a Deus, certo? No culto de avivamento nós ensinamos como é que você busca o Espírito Santo, como é que você se torna uma pessoa avivada, né? Uma pessoa que tenha intimidade com Deus. Nós ensinamos aqui como você deve orar até alcançar, né? Como você deve orar até alcançar a bênção, até chegar nas águas, até ser abençoado, como você deve orar até alcançar a plenitude do Espírito Santo, tá certo? Amém? Então isso é um avivamento, pessoal, quando nós alcançamos essa bênção, quando nós chegamos lá, tá certo? Quando nós chegamos lá, então a nossa lâmpada, ela acende, tá certo? A lâmpada espiritual, digamos que essa lâmpada, ela fica aqui, ó, sobre a nossa cabeça, né? Digamos que sobre cada um tem uma lâmpada. Essa lâmpada, ela pode estar acesa, pode estar apagada, pode estar meia para lá, meia para cá, pode estar querendo acender e apagando, né? Pode estar oscilando, né? Então essa lâmpada é quando nós alcançamos a glória. Quando nós chegamos nas águas, como um poço. Quando nós descemos no Senhor, quando nós nos humilhamos na sua presença, e nós vamos descendo em profundidade tal até alcançar as águas, como num poço profundo. Então quando nós alcançamos isso aí, certo? Então a lamparina, a candeia vai acender. Aí quando nós somos iluminados, acontece o que Jesus falou. Quando os nossos olhos são trevas, os olhos são ruins, então todo o corpo é tenebroso. Mas quando os olhos são bons, então todo o corpo haverá luz. Então os olhos, aqui falando em Espírito Santo, os olhos é essa unção, é essa lâmpada que está em cima de nós, que está sobre a sua cabeça. Esta lâmpada são os olhos, ou seja, se esses olhos estão ruins, ou seja, a lâmpada está apagada, todo o corpo é tenebroso, é treva. Mas se essa lâmpada está acesa, né, então todo o seu corpo terá luz. Se todo o teu corpo terá luz, então todas as áreas da tua vida terá luz, porque a luz vai iluminar as áreas de cima para baixo. E nós alcançamos isso
Quando nós buscamos muito, quando nós dedicamos, quando nós oramos muito, tá certo? Nós precisamos muito da graça de Deus para isso, mas nós também precisamos de conhecimento para isso, tá certo? É por isso que tem muitas pessoas que estão buscando aí desde que nasceu. Tem gente que está buscando desde quando era criança e hoje já está na fase bem adulta e ainda não alcançou. A bênção ainda não chegou. Ela ainda não tem olhos abertos. Ela ainda não... Por quê? Porque ela está buscando a graça sem o conhecimento. Porque o conhecimento é o que vai nos ajudar. Vai nos ajudar a caminhar. O conhecimento é o que vai nos guiar, nos conduzir no caminho da graça. Se não tiver um certo conhecimento, um mínimo de conhecimento, a pessoa vai andar, vai pegar atalhos, vai se perder no caminho e não vai chegar lá. Não vai acender a lâmpada. Não vai alcançar as águas vivas que Jesus falou. Porque ele disse: se tu conheceres o dom de Deus, quem é que te pede água? Tu pediria e ele lhe daria água viva. É esta água viva que nós estamos precisando. É o objetivo de todo cristão. É o objetivo de todo ser humano. É o objetivo de todo aquele que é criado de Deus, que é nascido de Deus. É todo aquele que tem o Espírito Santo. O objetivo é esse. O batismo do Espírito Santo não é o auge. O batismo do Espírito Santo é o começo de uma caminhada espiritual. Por isso que nós devemos buscar o batismo com o Espírito Santo. Quem não é batizado no Espírito Santo deve buscar o batismo do Espírito Santo todos os dias, porque o batismo do Espírito Santo é quem vai iluminar e vai abrir um caminho para você chegar nas águas vivas. Vai abrir um caminho que você vai acessar, ter acesso a territórios ainda inexplorados do coração de Deus. O batismo do Espírito Santo é que vai começar a abrir caminhos, que vai te levar, vai te conduzir às fontes das águas vivas. É o que vai fazer acender a lâmpada. Pastor, eu pensava que eu devia chegar ao batismo do Espírito Santo, porque quando eu tiver o batismo do Espírito Santo, eu alcancei tudo espiritual. Não, você deve chegar o mais rápido possível ao batismo do Espírito Santo, porque é aí onde vai começar a sua caminhada em profundidade na presença de Deus. O batismo do Espírito Santo é o que vai acender a lanterna para tu andar nessa caminhada. Para você vai entrar numa rota ainda desconhecida. Você vai entrar num caminho, você vai entrar em territórios inexplorados. Você ainda não chegou lá, inexplorado porque você ainda não conhece. É inexplorado porque ainda você não acessou, e esse território está no coração de Deus. É lá no coração, essa terra desconhecida está lá no coração de Deus. E o batismo do Espírito Santo, o dom de Deus, é o que vai te levar a esta profundidade. É o que vai te levar a ser como fontes de água viva, de modo a jorrar para a vida eterna. Quem é que tem interesse dessa intimidade? Quem é que tem interesse a chegar a tal nível espiritual? E quem é que está despertando a sede em conhecer áreas desconhecidas do coração de Deus, da alma de Deus, da mente de Deus? Quem é que tem essa vontade de alcançar a plenitude, de acender a candeia, de ter os olhos iluminados?
É por isso que nós precisamos de mais da graça, bem mais. Mas precisamos de um pouco de conhecimento, mas é uma quantidade considerável. E o culto do avivamento é onde nós que também estamos buscando cada dia mais conhecer o coração de Deus. Nós estamos buscando cada dia mais se aprofundar cada vez mais, mergulhar mais, conhecer mais, se encher mais. Mas aquilo que a gente já aprendeu é aqui que nós ensinamos. A experiência que a gente já passou é aquilo que nós compartilhamos aqui. Por isso que esse culto aqui, para minha opinião, é o mais importante de todos. Mas por quê, pastor? Porque você precisa dessa água viva que Jesus falou. Jesus respondeu: qualquer que beber desta água tornará-se ter sede, a água do poço de Jacó. Mas aquele que tomar da água que eu der nunca mais voltará a ter sede. Me pedes. Jesus disse para a mulher samaritana: me pede que eu te darei. Me pede que eu te darei águas vivas. Ela não sabia que água é essa. Ela não sabia de que é que Jesus estava falando. Ele tinha a graça para dar. Jesus estava com a porção para derramar sobre a vida dela. Jesus poderia fazer o sobrenatural, algo extraordinário naquele momento sobre ela. Mas ela estava perguntando: quem é você? Ela estava perguntando: que água é essa? Quem é você? Que você é mais do que nosso pai Jacó, porque nosso pai Jacó, ele nos deu este poço. Mas Jesus disse: mas eu tenho a água que você precisa. Então ela precisava do conhecimento. Ela sabia que tinha água no poço. Ela sabia que o pai ali era Jacó. Ela sabia que Jacó quem tinha feito aquele poço profundo. Ela sabia que a água servia para matar a sede. Mas Jesus estava falando de uma água que se ela tomasse nunca mais ela teria sede. Ela sabia que aquele poço poderia secar na época de sequidão. Ela sabia que tinha tempo que tinha água, mas tinha tempo que não tinha água. Mas a água que Jesus tinha dado para ela era uma fonte de água viva, de modo a jorrar eternamente, de modo a nunca mais se acabar. E ele estava explicando para ela como é que ela fazia para alcançar esta água. Ou seja, olha aí o conhecimento alinhado à graça. A graça estava lá porque Jesus é a própria graça. O poder de Deus estava lá porque Jesus é o próprio poder. Mas ela precisava de conhecimento. A graça estava perante os olhos dela, mas ela precisava conhecer o caminho para que ela tomasse das águas vivas. E aqui que nós estamos aqui, é esse ponto onde eu queria chegar, crente. É onde eu queria te trazer. É por esta palavra que eu queria te conduzir, para que tu entendesse o caminho de alcançar. Assim como a samaritana, ela tinha que saber a rota para chegar à água. Ela tinha que saber a rota para alcançar a graça. Ela tinha que conhecer o caminho. E Jesus estava dizendo: eu sou o caminho. Mas ela não entendia: quem é tu? Tu é mais do que meu pai Jacó. E Jesus disse: se tu conhecer, olha aí o conhecimento, se tu conhecer o dom de Deus, e quem é que te pede água? Você tem que conhecer o dom de Deus. Você tem que conhecer as coisas espirituais. Você tem que conhecer aquele que pode dar água viva. É por isso que eu estou dizendo que o conhecimento está alinhado à graça. Jesus disse: se
se tu conhecer o dom de Deus, ou seja, se tu tivesse o conhecimento, tu pediria. Tem muita gente que está perante aquele que pode dar água viva, mas por falta de conhecimento, ele não pede água viva. Por falta de conhecimento, ele não entende de água viva. Por falta, Jesus disse: se tu conhecer, tu pede. Ou seja, é para qualquer um que buscar o conhecimento de Deus, é para qualquer um que buscar o aprofundamento em Deus, é para qualquer um que buscar mais conhecer a graça de Deus, é para aquele que tem sede, é para aquele que tem sede. Se tu conhece o dom de Deus, tu pediria. Ei, crente, que eu quero dizer aqui essa noite, se tu está entendendo o que eu estou falando, tu vai pedir águas vivas. Se tu está entendendo, se tu está conhecendo aqui nesse culto o dom de Deus, tu vai pedir água viva, e Ele está dizendo que vai dar. Ele vai dar, Ele vai dar, Ele vai dar água viva. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas se tem aqui alguém hoje que está dizendo: eu quero conhecer o dom de Deus. Se tem alguém aqui hoje que está que nem a samaritana: eu conheço da fonte de Jacó, mas dessa água viva que tu fala eu não sei não, mas eu quero conhecer desta água, porque Jesus disse: ei mulher, ei mulher, vai chamar o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, porque o que tu tem não é teu, e tu já teve 5 maridos, e o que tu tem hoje não é teu marido. E ela disse: eita, agora eu entendi o mistério, agora eu estou entendendo, agora eu estou conhecendo o caminho, porque entendo agora que tu é profeta, tu é profeta. Ei, então ela começou a tomar da água viva, porque ela entendendo quem era aquele, ela entendendo quem era Jesus, ela compreendendo quem falava com ela, então ela disse: eu vou tomar dessa água viva. Alabas. Olha, Vitória, a menina. Aleluia. Alablassurianda labacama da gasuma da baixé. Alabacama da gasurianda labacama da. Ei! Agasuba da baixama da basurianda lá. Aleluia! Abraão perguntou para Deus: Deus, se tiver 40 homens aqui do Senhor, o Senhor vai destruir Sodoma? Aí Deus falou: não, se tiver 40 homens aí, eu não destruirei. Abraão voltou a perguntar: se tiver 30? Deus disse: se tiver 30 eu não destruirei Sodoma. Abraão: se tiver 20 ele não destruirei. E Abraão: Senhor, mas se tiver só 10? Deus falou: não, Abraão, se tiver 10 escolhidos meus, se tiver 10 pessoas que creem em mim, se tiver 10 pessoas do meu coração, eu não destruirei esta cidade. Ou seja, a fé de apenas 10 homens ia ter uma ação de bênção sobre toda uma cidade. Está vendo como é que eu estou falando tem base bíblica? Quem é que quer tomar da fonte da vida hoje? Levanta a mão. Levanta a mão. Vocês podem vir aqui para frente, vamos orar aqui na frente. Aqui, ó.
Vem aqui. Eu vou ficar aqui, eu e ela vou ficar aqui, vocês ficam aqui também.